Falar um pouco sobre o reconhecimento que a gente teve do programa AI First na GP. Foi muito gratificante a gente pelo menos ser os primeiros ali, principalmente da área de TI. Acho que, igual o Pedro comentou, a gente tem esse papel de trazer essa informação da IA para todo mundo, né? Como a gente tem um pouco mais de contato. Foi muito gratificante, muito legal ver o nosso nome exposto lá, os projetos expostos, mostrar esse impacto que a gente tem, mesmo com projetos às vezes pequenos, pode gerar um impacto gigantesco. E muito feliz pela GP ter esse lado de parabenizar as pessoas, conseguir trazer o reconhecimento para nossa área, passar, querendo ou não, a nossa palavra ali para todo mundo da GP. E tomara que esse projeto sirva ali como exemplo para todo mundo e que, claro, que tem mil maneiras ali de fazer um pouco diferente, conseguir melhorar ainda mais e sirva de exemplo ali para o pessoal desenvolver sempre os projetos, identificar as necessidades. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma GPcast. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa iniciativa de IA First na GP. Eu sou o André, sou especialista em desenvolvimento de sistemas e esse é o Pedro. Sou o Pedro, sou engenheiro de software aqui na GP. E a gente vai falar um pouquinho hoje dos projetos que levaram a gente a ganhar esse prêmio e um pouquinho do nosso dia a dia aqui, né, na rotina. Isso, a iniciativa que a gente tem, quais são as ações que a gente toma todo dia. Bom, falar um pouquinho de IA. A gente hoje, na GP, a gente acaba usando bastante IA para várias coisas diferentes, então a gente tem muitos tipos de IA que a gente usa para cada coisa. Então, por exemplo, na nossa parte de desenvolvimento a gente usa muito para desenvolver os programas, mas também muita coisa para pesquisa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a LLM, os outros tipos de IA. Eu acho que pra gente, estando dentro da TI, né, dessa parte principalmente de desenvolvimento de software, ela é uma área que ela cresceu muito em relação a essa adoção de IA, principalmente nesses últimos meses. Eu acho que pra gente, até por ter mais conteúdo, assim, digamos, né, em redes sociais, e também material sendo criado nisso, como adotar IA nesse sentido de apoiar no desenvolvimento, eu acho que foi mais natural, assim, pra gente começar a usar esse tipo de tecnologia, né? Depois que você usa algumas vezes, você já percebe o impacto que pode ter ali na tua rotina. E foi legal também conseguir integrar a IA, né, em alguns programas novos, assim, que era uma demanda que existia aqui na GP, principalmente por causa do nosso gestor, né? O Haroldo, ele gostou muito da tecnologia e queria trazer alguns projetos que integravam já a IA. Então, por exemplo, cada dia da IA surge uma coisa nova, então a gente acaba aprendendo e com o Haroldo, que sempre incentiva a gente a pensar bastante fora da caixa, a gente acaba tentando encaixar essas tecnologias novas e com os problemas de processo, ou melhorias de processo que a gente precisa desenvolver. Então, falando um pouquinho dos projetos, assim, né, que a gente conseguiu, que levaram a gente a conquistar esse prêmio do IA First ali, da GP. Tiveram, a gente pode falar, acho que de 3 projetos. Pode ser? Teve um deles que a gente chamou de ChatGPT, né? Lembrando um pouquinho o ChatGPT. Foi basicamente um projeto com uma tecnologia que, bom, hoje em dia no mercado se usa bastante, se chama RAG, que é essa parte de você conseguir consultar os documentos da própria empresa usando uma outra IA. Então, isso foi também um aprendizado grande, porque a gente nunca tinha mexido, por exemplo, com bancos vetoriais ou essas tecnologias que envolvem tudo que envolve RAG, né? Então, classificação de arquivos, tratar os documentos para a IA conseguir fazer essa busca, né, dentro dos documentos. Por exemplo, você faz uma pergunta que não necessariamente está escrita, mas pelo contexto do documento, essa tecnologia ela vai te auxiliar a você conseguir encontrar com qual documento está aquela resposta, né? Então, a gente ainda não teve uma adoção muito grande em relação a isso, então até é legal, né, participar do podcast para incentivar e divulgar isso. E o pessoal usar um pouquinho mais. Mas era um projeto que o Haroldo trouxe, assim, a demanda, e a gente acabou tendo que estudar bastante ali para conseguir desenvolver. Vou ter uma história engraçada ali, então, né, já que estava falando, da parte de desenvolvimento ali do chat que a gente fez. A gente acabou usando só os documentos que já estavam mais ou menos organizados, né? Mas, inicialmente, a ideia tinha vindo do Haroldo, porque ele tinha consultado uma pessoa terceira, né, uma empresa terceirizada, que tinha oferecido para a gente fazer esse serviço. E eles estavam cobrando um valor extremamente alto, assim, para uma mensalidade muito cara. Não cabia, assim, muito para aplicação, né? E aí o Haroldo chegou pra gente e falou: será que não dá pra fazer? Não dá pra gente mesmo fazer? Interna. Quanto será que sairia? E a gente foi ver e a gente fez não chegou a 1% do valor mensal, assim. Então não é um negócio tão difícil, e depois que a gente foi estudar, a solução acabou até ficando um pouquinho mais elaborada ali. Sim. Do que o que tinha sido ofertado. É claro que a gente acabou desenvolvendo muito mais, gastando muito mais tempo do que seria contratando externo, mas ao fim das contas isso paga, porque o custo desse cara rodando hoje interno na GP do que contratando externamente é muito mais barato.
muito mais barato. Então, e também a gente acabou aprendendo a fazer, né? Então, qualquer outra coisa que exija uma aplicação similar, óbvio que dá muito trabalho, principalmente tratar os documentos, né? Porque você tem toda uma parte de tratamento dos documentos que envolve ali esse tipo de tecnologia, mas fora isso, já é alguma coisa que a gente domina. Então, se precisar ser replicado para outras áreas, seria algo que... E tá tudo na nossa mão, né? Se quiser personalizar alguma coisa, exatamente. operação nova, alguma coisa que não tá mapeada ainda hoje, tá tudo na nossa mão, a gente consegue desenvolver isso internamente. Disso não eram só projetos de IA, né? Então tinha um projeto de automação, acho que o André pode apresentar. Isso, a gente fez algumas pesquisas hoje do processo da GP, identificamos algumas necessidades de melhorias em apontamentos, por exemplo, em alguns setores da fábrica, e através da IA a gente conseguiu desenvolver melhores tecnologias, pesquisar qual era a melhor abordagem em cada uma delas. Também ajuda com certeza com o código, para a gente chegar no desenvolvimento ali do nosso sistema interno, que possibilita fazer esse apontamento direto no nosso sistema, né? Então isso ganhou muito tempo hoje pra gente. A gente reduziu de mais de 1 minuto e meio por peça ali para segundos de apontamento basicamente automatizados, com base em outras informações que a gente já tinha, só que o operador, antes da gente aplicar esse projeto, tinha que fazer isso de maneira manual, né? Então hoje, como isso está todo automatizado, é muito mais rápido, fácil, e a gente tem uma rastreabilidade muito melhor, né? Não tem nenhum tipo de erro humano ali no momento desse apontamento, e a IA ajudou a gente a melhorar esse processo, e com certeza, cada processo novo que a gente vai fazendo, algum projeto novo que a gente vai lançando, a gente vai cada vez mais adotando a IA nesses pontos. Tem coisas mais do dia a dia, né? Coisas mais rapidinhas, assim, por exemplo, a gente acabou fazendo também um sistema parecido com o aqui na GP a gente usa muito o stack da Microsoft, né? Então, a gente usa o Teams, já existe o Copilot, né, para fazer a questão das atas de reunião, mas por questão de custo a gente acabou fazendo um sisteminha interno ali para fazer esse tipo de ata, usando APIs de IaaS hoje em dia que a gente tem, um negócio bem simples de se fazer. Então, hoje em dia, acho que para integrar assim, IA em programas mais simples, até para fazer uma pergunta, por exemplo, no inventário, assim, onde está tal peça? E a IA conseguir ler um banco assim, de dados que já esteja mais ou menos tratado para que ela consiga essa informação, hoje em dia está ficando cada vez mais fácil. Assim. Então, não foi algo não são coisas muito difíceis de se fazer hoje em dia. Vamos falando um pouquinho também igual você tinha comentado, da aplicação em outras áreas, assim. Acho que pra gente, como o André já falou, a gente usa um pouco mais para desenvolver os softwares, né, e acabar integrando os sistemas, mas no dia a dia acaba não tendo tanto essa parte de criatividade que a gente vê, talvez, já surgindo em algumas outras áreas ainda. Sim, hoje no administrativo da GP, cada uma das áreas está conseguindo desenvolver os próprios projetos, então eles têm a própria ideia da necessidade que eles têm no dia a dia, algum problema, alguma dificuldade ou melhoria, e a IA ajuda muito eles a desenvolver essas ideias, né? Então, por exemplo, o próprio pessoal consegue desenvolver alguns dashboards ou até algumas automações que o pessoal faz às vezes, subindo informações por arquivo Excel, por texto, enfim. Então, isso é muito benéfico para as áreas terem esse acesso à IA, desenvolver hoje com a tecnologia que surge cada vez mais a cada dia, e isso acaba depois passando pra gente e a gente consegue controlar muito bem quais são as aplicações que o pessoal gera, né? Eu acho que a IA hoje em dia, em questão de código, a gente pode dizer que tá quase que resolvido, assim, né? Mas ainda sobra pra gente um pouco essa parte de... ainda tem a necessidade de ter uma validação humana, né? De ainda ter toda essa parte um pouquinho mais pensada em distribuição, em acesso, em toda essa... infraestrutura, execução. Infraestrutura, de arquitetura, ainda é um pouquinho pensado mais pra gente, mas se o pessoal das áreas, obviamente, vem consultar a gente Sim, com certeza. Acaba prestando essa espécie de consultoria interna, mas é bem legal que agora, mesmo se existir uma dor assim, na área, eles conseguem se virar um pouco mais assim, em desenvolver alguma coisa que eles imaginavam, né? Então, geralmente a pessoa, quando ela tem uma demanda, ela vai ter digamos, uma imagem de como que ela quer que seja feito, né? Como ela não vai acompanhar esse desenvolvimento sempre, se for feito, por exemplo, pela TI, às vezes não vai ser exatamente o que ela quer, né? Mas como ela mesma vai ali meio que se virando com a IA, às vezes sai algo um pouco mais parecido com o que ela tinha em mente, né, inicialmente. Sim, claro que também não é um problema, mas gera um ponto de atenção que o desenvolvimento das ferramentas às vezes podem não ser o ideal para o ambiente da GP, né? Então tem uma parte de segurança, de informações, de dados, etc., que não é muito legal de... Eu acho que hoje em dia ele tem essa demanda de governança, eu acho, principalmente de dados, mas também de desenvolvimento, que antigamente, digamos assim, como a gente mantinha um pouco fechado
dentro da TI Completamente fechado. não tinha tanto essa necessidade, né? Eu mesmo não era da TI antes, eu era da engenharia de produto, porque o meu background é um pouco mais de engenharia mecânica. Tinha também sempre essa um pouco mais essa briga mesmo com o André, que era sobre esses acessos, assim, né? Porque Liberar as consultas, banco de dados. liberar banco de dados. E tanto fora da TI, para mim era uma dor, né? Não ter esse acesso, mas hoje em dia eu percebo a importância, né? Então a dor vem dos dois lados, né? Se a gente acaba dando muito acesso, depois acaba sobrando pra gente a parte ruim, e se a gente não libera, a gente acaba travando alguns projetos. Era algo que a gente não tinha muito antigamente, que era essa preocupação tão forte com governança, mas hoje em dia a gente vê cada vez mais a gente, digamos, tendo essa necessidade de estabelecer, né, Definir esses controles e controlar caso a caso, cada um dos projetos, definir qual que é a necessidade que o cara tem, o que a gente precisa para fazer isso funcionar e definir essa parte de segurança que acho que para todas as empresas é algo que é muito importante. A gente tem visto também no mercado que tem muitos casos de vazamento de dados, de IA deletando banco de dados, enfim, tem toda essa questão aí que a gente ainda tem que desenvolver. Isso que na GPM a gente é um pouco mais... A gente não pesa tanto a mão na parte de governança, né? Tem empresas que a gente vê aí, empresas principalmente de maior porte do que a GP, que tem todo um estatuto de governança, né? Você não pode codar, por exemplo, em tal linguagem. Você não pode escrever código em tal linguagem, porque depois, para prestar manutenção... tem algumas restrições mais pesadas, né? Não vai ter ninguém aí para ajudar. Aqui a gente ainda é um pouco mais light, nesse quesito, mas acho que aos poucos a gente vai tendo que adaptar um pouco a essa nova realidade aí. Bom, eu acho que é isso por hoje, pelo episódio. Obrigado pelo convite. Aproveita a oportunidade aí, se gostou, deixa seu like, se inscreva aí nas redes sociais. E tinha aqui também um ponto que era dar uma dica sobre o uso de IA. Acho que é importante hoje em dia acompanhar aí um pouco das notícias, né? Da IA, tá sempre se atualizando e pensar um pouquinho fora da caixa, né? Como que a gente pode usar mais no dia a dia. Obrigado. Perfeito. E siga a GP nas redes sociais.